Bom dia, boa tarde, boa noite, prezados amigos, minhas amigas. O meu nome é Wagner. Eu estou aqui nesse terceiro momento para conversar com vocês sobre um tema que se enquadre na vertente de que não há religião superior à verdade. No primeiro trabalho, nós falamos sobre a questão da segunda morte na visão espírita. Posteriormente, o mesmo tema, só que na visão esotérica. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é, no mínimo polêmico, que seria o aspecto feminino da divindade. Bom, muito embora não seja um tema especificamente, notadamente esotérico apenas, mas ele tem um viés bem propenso a isso. Assim posto, fica fácil compreender que seria interessante para quem apreciar este trabalho já ter um certo entendimento do esoterismo. Não é situação sine qua non, não é situação sine qua non, mas, evidentemente, dentro do contexto da formação de ideia geral, ajudaria e muito. Tá bom? Bem, se nós vamos falar sobre aspecto feminino da divindade, nós vamos ter que fazer aqui definições de alguns temas, algumas palavras, tá? Algumas expressões. Por quê? Porque eu posso estar falando de um determinado assunto, usando uma determinada palavra, me referindo a uma coisa que está dentro do meu entendimento, dentro do meu pensamento, e quem está me assistindo tem um conceito completamente diferente, interpretá-la de outra forma. Assim sendo, então, se nós contextualizarmos algumas palavras, alguns termos, beleza. Aí fica mais fácil, né? De uma certa forma, independente de se considerar ou concordar com essas minhas definições, são elas que vão permear o trabalho. Assim a gente pode estar falando, possivelmente, de uma coisa que fica fácil de entendimento, que ambos vão dar um mesmo sentido ao termo, palavra, expressão, ao pensamento, tá ok? Eu costumo usar, por exemplo, a palavra alma como exemplo disso. Alma, esoterismo, é o intelecto humano, humanas, o pensador, a tríade superior. Já no espiritismo, é o espírito encarnado, conquanto eu já observei em algumas literaturas, poucas, porém, se referia à alma como um espírito desencarnado. No catolicismo, ela é algo distinto do corpo humano, ela é imortal e que deverá se unir com o bem ou com o mal. Deus guarde sua alma. E assim nós vamos. Então, por esses motivos, vamos fazer então as definições de algumas palavras, alguns termos, para a gente iniciar em si o trabalho. Bom, aspecto feminino da divindade. Então, o que seria aspecto? Aspecto, de uma forma esotérica, seria a forma, o corpo, uma veste, sobre a qual um princípio qualquer se manifeste na humana criatura ou na natureza. Aspecto seria a forma de expressão de um princípio ao se manifestar, seja na forma sutil ou na forma mais densa. Em teosofia, a gente fala de um aspecto de tal princípio. Nós estamos vendo o aspecto de um tal princípio que está manifestado. Divindade. Bom, Deus, divindade. Deus não é um ser supremo particularizado, esotericamente falando. Particularizado, individualizado. É uma abstração primária, por assim dizer, que é incompreensível, evidentemente, para a inteligência humana no nosso atual estágio de evolução. Em teosofia, a gente costuma falar que é um princípio divino universal, que é o primeiro elemento de todas as manifestações. É a raiz de tudo que procede e de quem a ele retornará no fim de um ciclo de evolução. Dias e noite de Brahma, por exemplo. Diria que em seu simbolismo, dentro do aspecto psíquico, a divindade é uma substância primordial, parte integrante de um todo, de um contexto universal,
Então, assim, já não podemos falar de divindade como sendo algo estritamente único e exclusivo, desassociado de um todo. Tá? Agora, embora não seja desassociada, não seja parte integrante, ela interage agora, mas sem se misturar contextualmente, ok? As manifestações, os desdobramentos, quando correram por uma objetivação dela, divindade, não saem de si mesma, elas não são criadas, tá? Tudo será apenas, tão somente um reflexo, e não uma parte integrada dela, que foi separada de um todo um, por exemplo. Assim, esotericamente, conceitualmente, podemos dizer abstratamente, Deus se multiplica sem se subdividir. Um exemplo, as chamadas mônadas, os espíritos imortais, como queiram dizer, as mônadas humanas, elas não são criações, mas sim projeções dessa primeira divindade. E as próprias mônadas, durante a sua evolução, em determinado período evolucional, contexto evolucional, elas também emitem projeções suas. Tá? Bem, e se tudo é uma projeção da divindade, o que, revelado em essência, por assim dizer, poderá não mostrar a sua verdadeira realidade? Bom, a lei hermética da correspondência define projeções, mas estas não podem representar necessariamente, eu digo, a real essência do original. Por quê? Pois serão refletidas essas expressões dentro das nossas limitações, das nossas disponibilidades circunstanciais, de um local, de uma etapa evolucional. Creio eu que o termo correto seria, no princípio hermético, o que está embaixo é similar ou correspondente ao que está acima. Visto porque até todos nós, como seres humanos, não somos iguais, somos semelhantes. Não há dois seres humanos idênticos. Tá? Nós vamos entrar numa questão objetiva. Então vamos definir que a questão do termo substância primordial, ela tem várias conotações. Ela pode representar uma expressão material espiritual, tá? Que seriam dois polos de manifestação, quando é o universo físico, quando são as criações, tá? E também uma psíquica, que seria o conceito de mônadas, espíritos. Tá? Então, substância primordial, posso estar falando da mônada ou aquilo que dá origem a tudo, aos universos criados, aos universos manifestados. Tá bom? Bom, falei sobre divindade. Mas o que seriam, então, divindades? Divindades, plural. Divindades seriam os deuses menores, personificações transitórias, que representam o poder divino feminino, em alguns casos, alguns astros, elementos constitutivos dos fenômenos ou força da natureza. São denominados, invariavelmente, de deuses solares, que representam a luz, o dia, ou então de deuses lunares, ligados às trevas, às noites. Para alguns segmentos, são personificações corporais de seres dignos de elevada hierarquia, o que, porém, pode ser até discutível, mas aceitamos. Agora, se em virtude de nossa condição humana, queremos dar uma forma, uma qualificação, uma nomenclatura para essas manifestações objetivas da divindade e das divindades, até mesmo como sendo masculina e feminina, por exemplo, somente vamos conseguir empregando uma condição exterior particular para essa objetivação. Somente assim. Mas importante, um aspecto, ou o aspecto em si, ele não representa a realidade da essência. Aquela está associado.
O aspecto é somente e tão somente um aspecto. Independentemente do conceito que se possa dar ao termo aspecto, subjetivo, abstrato e N conceitos que a gente possa aqui conversar, ele representará somente uma definição pela qual reconhecemos dimensionalmente ou conceitualmente algo exteriorizado ou até oculto. Portanto, vamos lá, modular, qualificar, dar forma, o chamado aspecto ou algo qualquer, vai abarcar apenas uma nossa transitória necessidade humana. Apenas isso. Uma necessidade humana que nós temos de comparação e visualização de imagens. Simples assim. Então, completando, pequeno contexto, a divindade em seu aspecto espiritual material, a parte de manifestações e polaridades, ela engloba em si uma energia neutra, uma polaridade intrínseca, dormente, e ao se manifestar, ela vai se apresentar de forma dual. No princípio hermético da polaridade, tudo tem dois polos, ok? Mas sendo ambos uma mesma coisa. Ambos seriam uma mesma coisa. Só que se expressam de forma diferente. Esse princípio cósmico ele existe no universo inteiro. Ele é sendo expressado como duas causas necessárias. É o solve e o coagula. Esse entendimento é inerente ao pensamento das correntes esotéricas, como a taoísta, por exemplo, onde se entende que energia e matéria não são senão dois aspectos complementares de um mesmo processo. A energia condensa-se e torna-se pesada. E aí forma o quê? A matéria. Certo? Bem, agora, como a gente pode falar divindades, e às vezes tentar entender como divindade, por equívoco falar divindades, vamos então classificar, ou denominar, especificar o que seriam divindades. Então, não vamos falar agora de divindade, como nós falamos até agora, princípio primeiro, tá? Mas de divindades, que seriam emanações hierarquicamente menores, tá? Não inferiores, segundo as emanações. Agora, será que nós podemos considerar essas como sendo representadas por aspectos regulares, por vestes ou aparências? Será certo, então, os deuses, será certo, então, a gente considerar a expressão física da mulher ou do homem como sendo o aspecto masculino ou feminino das divindades? Creio que não. Por quê? Olha, acredito que uma boa resposta estaria na origem biológica, na diferença da origem biológica dos sexos entre homem e mulher. Nós somos sexos diferentes, por assim dizer, um homem e uma mulher, dois sexos opostos. Tá bom. Então, vamos fazer um retrocesso ao tempo, um retrocesso bem longo. Nós estamos vivenciando hoje o quarto sistema de evolução. A Terra faz parte de um quarto sistema de evolução. Nós temos em nós do reino mineral, vegetal, animal e humano. Nós estamos vendo o quarto aspecto, o reino humano. A cadeia lunar foi o terceiro aspecto do sistema evolutivo anterior. Tá? Só que, por questões, não vamos especificá-la aqui no momento, a órbita, em determinado momento, a órbita da Lua foi invadida pela Terra, pelo nosso planeta. E o que aconteceu? E a paralisou, de certa forma. Bom, consequentemente, seus elementos gasosos e líquidos foram destituídos, por assim dizer. Tá? E como é que iria continuar a evolução? Se você está mexendo, alterando uma substância de um planeta. Tá?
foram volatizados devido ao calor, por causa da paralisação. Bom, então não houve continuidade da evolução, houve um prejuízo. Então teve que ser parado. Naquela época, a evolução de um homem lunar, que ainda não era uma individualidade, sim, mas não tinha o corpo físico. Por exemplo, o do pretérico é um corpo físico, só que até nós não vemos, ele é sutil. Então o homem ainda não tinha esse corpo físico, mas ele estava evoluindo a parte emocional. Cabia à Lua fazer, a Lua não em si, aos seres da Lua, terminar as experiências do término do aspecto emocional, que hoje é o nosso corpo astral. Ele apenas tinha um mental, que era pouco desenvolvido, e estava ainda, por assim dizer, desenvolvendo a questão emocional. Tá. Mas com essa paralisação da Lua, prejuízo da evolução, houve por bem a lei maior trazer tudo para a Terra, trazer tudo aqui para o planeta Terra, para terminar aquele processo interrompido na Lua e completá-lo aqui, e a essência, as bandas continuaria a sua evolução agora no nosso planeta. Tá. Bom, e aí o que aconteceu? Nós sabemos que as duas primeiras raças aqui da Terra, oriundas da ronda lunar, a raça adâmica e os hiperbóreos, elas nem possuíam o corpo físico ainda. Tá? Só a partir da terceira subraça, da lemuriana, é que houve a solidificação. E num primeiro momento, esses seus homens, aqueles gigantes da Bíblia, os 4 metros de altura, aqueles lemurianos, eles eram hermafroditas, andrógenos. Tá? Não havia separação de sexo. Só depois, a partir do fim da 5ª subraça, tá? A partir da 6ª subraça, que houve uma polarização chamada prana, e aí sim houve uma separação do sexo. E aí houve a gestação intrauterina. O homem ainda ganhou um veículo mental. Bem, mas por que tudo isso? Creio eu. Lembra-se daquela questão do atraso da cadeia lunar? Já houve um atraso? Ora, na procriação, no sistema de androgenismo, por exemplo, uma consciência psíquica vai gerar um ser. E esse ser vai evoluir psiquicamente, vai adquirir um conhecimento, adquirir um pouco de conhecimento de seu antecessor, e aí quando for passar para um terceiro aspecto psíquico, o que vai acontecer? Ele vai ter quase nada para passar. É só suas experiências em si, pouca coisa, quase nada do antecessor. E esse próximo, a mesma coisa. Então, seria como se estivesse gatinhando a evolução. Pouca coisa eram transmitidas em formas de experiências. Diferentemente de um grupo, por exemplo, dos animais. Então, o que aconteceu? Em havendo essa separação, a gente tem a seguinte proporção. Um ser, juntamente com o outro, 2 unidades psíquicas, vão gerar um terceiro. Então, esse terceiro tem alguma experiência, traz consigo uma bagagem de um e de outro, se acopla nele, e ele ainda vai gerar suas próprias experiências. Então, aí é uma somatória. E quando também for multiplicar com o outro, que vem de 3 também, são 6, e vai indo. Então, as experiências começaram a ser transmitidas de uma forma mais completas, mais rápidas. Figuramente falando, apenas isso, é como se a evolução estivesse em progressão aritmética e nós, automaticamente, deixamos esse atraso e passamos a ter uma progressão geométrica. Tá ok?
Mas o homem vai voltar ao transgenismo. Sexta e sétima raças, certamente. 3005, se a Agartha se manifestar na face da Terra, como nós acreditamos, então o aspecto físico, a expressão corpórea, será diferente. Voltaremos ao androgenismo. Isso responde, então, àquela pergunta anterior. Então, o aspecto, o físico, a nossa separação corpórea, não pode ser levado em conta por uma questão de aspectos de divindades, de retratar polaridades. Por quê? Até porque não existiam duas formas físicas distintas na origem da raça humana. Bem antes até da raça humana já existiam divindade, divindades, polaridade. Infelizmente, nós ficamos presos a essa maia da divisão. Mas é uma coisa momentânea. Então, não existe a separação sexual. É momentânea. Então, dessa polaridade masculino e feminino, é mais uma circunstância que não seria polaridade. Nós é que damos essa vertente, esse nome. Tá ok? Bom, alguém pode dizer, então, que agora nós estamos falando sobre aspecto feminino, mas nada de falar do que é esse aspecto feminino. Bom, a gente tem notado em literaturas, em livros, conceitos, algumas frases, algumas expressões sobre isso. O aspecto feminino da divindade. Tá? Em várias culturas, diz, a mulher era considerada como guardiã da vida, conectada com os mistérios da criação do universo. Tá bom. Só que em várias culturas, eram os homens os deuses. Tote, Zeus, Hélios, que vai personificar o Sol. Outra consideração. A sabedoria antiga diz que o sagrado feminino reside dentro da própria mulher. Tá bom. O sagrado tem polaridade. Outra questão. A intuição é a voz do sagrado feminino. Tá. Realmente a mulher é muito mais intuitiva que o homem. Mas até uma resposta aí está no nosso cérebro, no cérebro físico da mulher. É mais propenso a esse aspecto. Mas ambos os têm. E olha uma coisa interessante, até nesse contexto de divindades, de deuses, tá? Quando os chamados Cristos, os adeptos, os Budas, as consciências mais antigas, elas tomam forma física para virem a trabalhar para a humanidade, todas elas se manifestam de forma dual no seu aspecto, feminino e masculino, sem exceção. Assim como que poderíamos dizer como contrapartes, não como oposição, mas como manifestações diferentes de uma mesma energia cósmica. Lembrando de polaridades, né? Então, na verdade, é forma dual. As duas expressões são duais. Exemplos. Vamos lá. Akhenaton e Nefertiti, por exemplo. Zeus e Horus, e Hera. Perdão, Horus era Zeus e Hera. Íris e Osíris. Jesus, Maria Madalena. Tá? O que vai prevalecer? Depende da condição da época em que houver a manifestação. Porque se for uma sociedade matriarcal, será a mulher, um corpo na veste feminina. Se for patriarcal, será na veste masculina, será o homem. Mas estão sempre juntos. Sempre se manifestam duplamente. Tá? Bom, como eu disse, mas, poxa, voltamos lá. E se a gente falar sobre aspectos masculino e feminino das divindades? As divindades menores, os chamados deusas e deuses, também não podemos distingui-las? Olha, vamos entender que essas divindades, elas trabalham basicamente com duas forças, com duas energias, como sempre, polares. O magnetismo, que é mais voltado ao aspecto solar,
voltado ao Sol, e o telurismo, por assim dizer, mais voltado ao aspecto lunar, à Lua. São duas correntes de manifestação, polaridade. Tá, o magnetismo é uma corrente vital que vai causar influência direta na mente e na vontade. Já o telurismo, por sua vez, é uma força magnética ligada ao solo, energia vril, tá? É uma energia telúrica. Vril é uma palavra interessante, até porque não sei se quem já teve oportunidade de assistir o documentário sobre a sociedade vril, no tempo do nazismo, em que Hitler e seus 12 conselheiros estavam em reuniões e trabalhos para descobrir as famosas naves, os discos voadores, para utilizá-los em seus fins. E é interessante, tá? Pois então, foi apenas o adendo, o vril seria uma energia telúrica. As energias de força magnética ligadas ao solo da Terra. Tá. Agora, ambas as expressões, os sacerdotisas e os magos, eles usavam as duas, se fosse o caso, como melhor lhes convier, conforme lhe adequasse à necessidade. Até porque magia negra ou magia branca, como se diz, depende apenas da intensidade e da finalidade de qual ela foi criada. Magia branca e negra é a mesma coisa, apenas os sentidos são diferentes. Então, se aí na questão da gente querer se destacar um aspecto feminino e masculino dessas divindades, as deusas sacerdotisas, dos magos druidas, notadamente da cultura celtas, como também dos chamados magos sacerdotes atlantes, não se configura nenhuma diferenciação entre ambos, pois que todos eles utilizavam as mesmas energias cósmicas, tá? Bom, agora, no telurismo terrestre, por exemplo, por meio da utilização dos domes, dos menires, as sacerdotisas celtas se notabilizavam pelo serviço altruísta. Assim como os egípcios usaram o seu conhecimento na utilização da construção das pirâmides, da mesma forma que os maias. Nós veremos também esse conhecimento telúrico sendo empregado para a construção das igrejas góticas, nas suas edificações. Bom, em contrapartida também, na Atlântida, magia negra, que era feita com os chamados raios negros da Lua, havia um grande desenvolvimento da inteligência concreta. O estado mental era voltado para o astral e as energias telúricas eram usados no sentido egoísta, negativo. Destroem. Basicamente. Olha, confessar para vocês, a maldição dos faraós. Mas está muito, mas muito, muito longe a ciência acadêmica de entender o que vem a ser. Vai ficar só na parte superficial, não vai entender. Para entender, teria que entender mais sobre essa polaridade, sobre o telurismo mais especificamente. Tá? Bom, também o que pode acontecer? Se confundir hierarquias com divindades, aspectos femininos, há mais ou menos uma similaridade, tá, entre as questões, mas é confuso se fazer, por assim dizer, equívocos. Tá, o que seria hierarquia? Hierarquia seria a soma das experiências totais de uma cadeia planetária. A Lua encerrou o seu processo lunar depois da cadeia com o planeta Terra. A Lua não encerrou, veio para cá, mas a cadeia em si, composta de N planetas, encerrou o ciclo todo e com esse ciclo de experiência formou o que nós chamamos de uma hierarquia. Tá? Então, a hierarquia seria a soma das experiências totais de uma cadeia planetária, resumidamente. Agora, o que nós podemos chamar de hierarquia feminina é o conjunto total de forças que dá origem à própria matéria do universo. Olha, é conjunto de forças, tá, que dá origem à própria matéria. O poder divino feminino
E ele é uma das duas polaridades. Não se esquecemos disso, tá? Então, o poder divino feminino, ele é conhecido como sagrado feminino, tá? E é o que dá margem a rotular uma qualidade específica com propriedades próprias. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, não se pode relatar ou não se pode se revelar com aspectos visíveis, certo? Isso é importante. No contexto esotérico, contexto do hinduísmo, Shakti seria o duplo feminino de qualquer deus. Nós falamos em polaridade, duas expressões, masculino e feminino. Então, Shakti é um duplo, aquela contraparte, só que é o aspecto feminino. É a polaridade, a primeira emanação da divindade. A mãe divina, a Sofia dos gnósticos, o Espírito Santo dos cristãos. Aí sim. Ela refere-se ao poder divino, quer dizer, frequentemente personificado, mas por questões de necessidade humana, por suas deusas e visto como força criadora, força criativa e dinâmica do universo. Agora, força criativa, dinâmica, sim. Personificação do primeiro momento, sim. Mas necessidade humana, a gente cria personificações. Personificações são aspectos. Como nós vimos, aspectos são aspectos. No universo manifestado, surgem os Elohims, os deuses e deusas, que são projeções da esfera superior do universo. Ok. Mas não podemos deixar de ressaltar que os aspectos são apenas projeções e projeções são desdobramentos com formas ou sem formas aparentes. E não há como quebrar essa regra. Bom, quando se pensa em aspecto feminino universal, em princípio feminino universal, o termo humano relacionado a isso, eu acho que é o amor divino, a mãe universal. Mas, em essência, não retrata como sendo o aspecto primário feminino da divindade. Aí não, tá? Aspecto é um conceito humano, alecado a uma necessidade conceitual do nosso foro íntimo. Diria eu que as imagens podem ser um atestado de discussão ou certeza para uma nossa compreensão física e um possível convencimento espiritual. Apenas isso, as imagens nos remetem a isso. Se me for insistido, perguntado, inquirido, vai falar qual o aspecto feminino da divindade. Bom, eu encerraria por dizer que seria o amor divino da Mãe Universal. É abstrato, mas talvez, no meu entendimento, o mais apropriado, o mais razoável. Mas caberia conversar sobre a definição de aspecto, tá? Por que Deus não se revela para mim, meu Deus? Por que existe Deus ele não se revela para mim? Bom, Deus vai poder se revelar. Um aspecto não vai revelar. Então você não vai poder enxergá-lo. Se você quiser tentar conhecer algo de Deus, você vai ter que ir até a divindade. Vigilância do sentido, sublimação, evolução. Essa é a regra. Simples assim. Ou não tão simples, né? Também. Convenhamos. Então fica acertado que o homem e a mulher, elas são, ou eles são, externamente solar e internamente lunar, vice-versa, ou inverso. E quem tem que desenvolver esse princípio dual, essa polaridade, equilibradamente, pois é isso que move o universo. E daí, havendo um equilíbrio mental sobre essas polaridades, o equilíbrio mental sobre a emoção, haverá um equilíbrio cósmico. Assim posto, nós podemos dizer que tanto o homem como a mulher possuem em si as duas polaridades, que podemos expressar tanto em aspectos femininos masculinos e andrógenos, hermafroditas. Certo aí? Tá, antecipando possivelmente algumas perguntas, vamos tentar adivinhar o que poderiam parecer
algumas dúvidas. Nós podemos falar em aspecto feminino da divindade? A divindade não tem forma, não tem aspecto, pois esses conceitos são tridimensionais apenas. Então, não vamos falar de aspecto feminino da divindade, porque a divindade não tem aspecto. Tá bom? Mas quando ela se apresenta sob um aspecto visível, Deus e outro aspecto visível, das divindades, bom, esse aspecto visível, além de ele não representar a sua essência, é um aspecto condicionado ao nosso entendimento. Então. Assim posto, ele não representa um aspecto por nela constituído, um aspecto dela, divindade, um aspecto dela, uma constituição dela. Somos nós que lhe proporcionamos tal aspecto, tal roupa ou qual veste. Por exemplo, o corpo físico das divindades. Não é ela que se revela no corpo físico. Nós que fornecemos um corpo físico para que ela se revele. Ela tenha um aspecto. Não parte da divindade o aspecto. Parte aqui da materialidade. Tá? Pô, mas larga muito de ser chato. Poxa vida. E se entenderemos que se há uma expressão consolidada, com forma ou sem forma própria, por exemplo, essa divindade não pode expressar para nós, como hermeticamente falando, aqueles conceitos que está em cima, que está embaixo, de forma conclusiva e visível, não. Divisível, conclusiva, não. Porque ela estaria dimensionalmente fora de nosso entendimento e do conceito humano. Poxa, tá bom. Polarização, aí já é outra coisa. Qual aspecto que eu posso dar à polarização feminina ou masculina da divindade? Aí já saiu da divindade, já se polarizou, está se manifestando, ou como mônadas, ou como matéria, como espírito, não como espírito que nós entendemos, mas como uma parte sutil ou como uma parte densa. E aí? Qual aspecto que a gente pode dar, então, para essa polarização masculina e feminina, que nós nomeamos assim da divindade? Bom, agora, ela tem apenas esses aspectos latentes, tá? Que são expressados em si, são conceitos. Mas para fornecer uma transparência, por assim dizer, quando essa ali manifesta em dois polos, feminino e masculino, essas ambas configurações, ambas energias, são apenas conceituais. O que seria, o que é Fuhati Kundalini? Gente, os termos feminino e masculino, eles não podem estar ligados a expressões físicas da polarização, pois ambas as energias não se manifestam objetivamente dentro de nossa dimensão. Nós só vemos reflexos dela. Agora, já conceitualmente, que eu posso perguntar, quando já está manifestada, conceitualmente, como é que eu posso dizer feminino e masculino? Conceitualmente, as diferenças acadêmicas e científicas não modificam em nada a essência das coisas. Elas apenas rotulam de acordo com uma provisória definição. A verdadeira ciência não é a ciência acadêmica, enquanto a gente não vai discuti-la com ela. Mas ela esteve errada por um bom tempo, está errada, estará equivocada. Não errada, equivocada por um bom tempo. Já se falou que a vida via do nada. Tá. Muito bem. Então a verdadeira ciência não é a ciência acadêmica, mas sim a chamada religião verdade. Pois quando esta religião estiver totalmente revelada para a humanidade, todo conhecimento verdadeiro e sem equívocos estará disponível para todos. Fim de equação. Tá? Gostaria de encerrar então com uma frase que, em si, quem entendeu o conceito da frase, conceito a plenitude do oculto, vai entender muito, muito o que eu quis dizer, o que eu quis passar nesse trabalho. Qual seria essa frase? Há muita claridade no espaço,
Mas essa luz só se torna visível quando se olha para a sua própria fonte, se for possível, ou para algo que a reflita, que não é a fonte. Por hora é só, em virtude do tempo. Agradeço para quem ficou até aqui. Estou à disposição para qualquer coisa e possivelmente voltaremos uma outra vez. Muito obrigado pela atenção, gente.